Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do trimestre 4. Hoje a lição de número 9. O título da lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A palavra-chave do título, é inescrutável. Inescrutável ela quer dizer incompreensível ou insondável. Jó e a insondável sabedoria de Deus. E nós vamos ter como base nessa lição, a própria palavra já diz, nós vamos ver um pouco sobre sabedoria, mas essa sabedoria que nós vamos estudar nessa lição vai estar falando sobre a sabedoria de Deus. As 3 últimas lições que nós vemos, ela falava sobre a sabedoria humana, a quais os amigos de Jó julgavam ter, Bildade, Elifaz, Zofar, os 3 amigos, todos eles aplicando a teologia retributiva, que é uma teologia bíblica sim, porém não se aplica em todas as situações, conforme nós vimos no decorrer da lição. E eles usavam para isso o princípio de conhecimento que eles tinham mais adquiridas de conhecimento pelos seus antigos, pelos seus antepassados, e não uma sabedoria divina. Então esta lição vai nos mostrar a necessidade que nós temos de termos sabedoria divina, para nós sabermos ver as coisas, ajudar o nosso irmão, usarmos tanto no Evangelho para pregoar a palavra de Deus, para ensinarmos. É necessário termos conhecimento, sim, precisamos ter conhecimento, é válido, sim. Porém, nós devemos saber utilizar o nosso conhecimento e principalmente a sabedoria. E essa sabedoria específica, ela vem de Deus, e nós devemos buscar essa sabedoria divina que vem lá do alto constantemente em nossas vidas, para que nós possamos conseguir distingui-la, aplicar nas nossas vidas e principalmente ajudar aqueles que necessitam. Tiago, no capítulo 3, o versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. A sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, ela primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa sabedoria que nós precisamos ter, que é a sabedoria divina, a sabedoria adquirida de Deus, conforme foi solicitado por Salomão, que ele pediu sabedoria, e Deus concedeu essa sabedoria divina, a sabedoria do alto, com a sabedoria pura, uma sabedoria eficaz, diferente de conhecimentos humanos, ou sabedoria humana, que geralmente vai apenas acusar, apontar, como foi o caso dos amigos de Jó, que em nada o ajudou. Graças a Deus por Jó ser um homem forte, justo, temente, fiel e possuir sabedoria divina, ele não deixou que seus amigos abatessem, usando tais teorias, tais teologias. No Salmo de número 174, e no versículo 5, vai definir essa sabedoria também. Eu não vou passar várias referências, porque senão o vídeo vai ficar grande e a gente não vai conseguir ir até o final. 174, não, Salmo de número 74, e no versículo 5 vai dizer que é impossível medir a sabedoria divina, porque a sabedoria divina, ela é ilimitada, e não cabe a nós medirmos tal conhecimento, tal sabedoria. O textuário da lição está em Jó 28 e 28, que diz: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Esse temor que ele vai fazer referência ao caráter de Jó. Temor a Deus é um sentimento de respeito, de reverência, de submissão. Isso é temor. E a verdade prática diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Como eu falei, o conhecimento é bom, sim. Nós podemos ter conhecimentos em várias áreas, podemos adquirir conhecimento secular, é válido sim, e que bom seria se todos adquirissem esse tipo de conhecimento, porque isso nos ajuda muito, muito no nosso aprendizado. Porém, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Eu posso ter conhecimento e não ter sabedoria para poder utilizar, e se tiver os dois juntos, melhor ainda.
né? À medida que nós tememos a Deus e obedecemos os seus estatutos, nós vamos conseguir desenvolver essa sabedoria, começando aplicando em nossas vidas e depois ajudando aquelas pessoas que necessitam, né? Nós vamos ver lá em Deuteronômio no capítulo 4, versículos 4 e 6, em Provérbios no capítulo 8, de 4 ao 9, nós vamos ver definido essa sabedoria. Provérbio diz exatamente assim, ó, capítulo 4, capítulo 8, os versículos 4 ao 9, que diz assim: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz, vocês inexperientes adquirem a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e reta para os que têm conhecimento. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento. Faz necessário que nós tenhamos esse conhecimento. E aqueles que não têm, é necessário que peça a Deus. A verdadeira sabedoria está em aceitar essa revelação de Cristo, né? Como o temor, a obediência, né? Está correlacionada, né, a este propósito. No Salmo de número 111, no Salmo de número 111, o versículo 10, diz exatamente assim. Salmo 111, o versículo 10. Eu não vou deixar o subsídio também, que a gente não fica bem grande e o vídeo fica cansativo. Então vou passar apenas algumas referências. Com base dessas referências podem ser buscadas outras para poder aprofundar na lição. Eu sempre falo para que, principalmente os professores da EBD, né, passe sim referências bíblicas, tudo que fale tenha base bíblica para que os alunos possam aprender e ter firmeza naquilo que está sendo passado, sempre tendo referências a serem passadas. 111 e no versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ou seja, o temor do Senhor. É preciso termos temor, é preciso sermos obedientes, né? É preciso nós desenvolvermos, aplicar a palavra do Senhor para que nós possamos desenvolver essa sabedoria divina em nós. Uma coisa que é muito utilizada em nossos meios e traduzidos de forma bem diferente, né, colocada de forma diferente, nós vamos ver muitos criticarem a respeito do que estudam, do que procuram esse conhecimento material, e usa lá 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Não conseguimos nada, né, por mérito próprio, conforme eu falei na lição anterior. Tudo que nós conseguimos deve ser através do Espírito Santo, que nos capacita, né, a compreender a vontade de Deus. E quando está falando aqui da letra mata, está se referindo aos mandamentos, está se referindo à lei do Antigo Testamento, onde era necessário cumprir-se os 10 mandamentos ou teria uma penalidade, né, como era o caso que nós vimos aqui de prostituição, né, adultério, a penalidade era a morte, né, o roubo, que cortava-se a mão e por aí ia. Então a letra que mata está falando ali exatamente da lei que matava. A lei tinha que ser cumprida, porém o Espírito vivifica, que já está apontando para a graça. O Espírito, ele nos faz cumprir a vontade de Deus. Então essa letra que se refere ali no Velho Testamento não se refere, né, ao conhecimento, ao estudar. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, ao analisarmos versículo, ao analisarmos a Bíblia. Por isso é necessário termos sabedoria, é preciso termos conhecimento para poder nós não interpretar as coisas de forma errada. Às vezes usamos, não, que a letra mata, aí está estudando tanto, mas a letra mata, que a pessoa vai tornar arrogante. Não é isso que esse versículo quer dizer, mas está se referindo à lei. A lei, você errou, você era punido, se tivesse que levar à morte, era levado à morte, se tivesse que ser condenado, era condenado sim. Porém, o Espírito Santo vai nos capacitar a compreender a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, né, e ver a graça de Deus trabalhar na nossa vida. É isso que quer dizer esse versículo. Então, por isso que se faz necessário nós termos o conhecimento. A lição, né, ela tem como objetivo expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina, né? Nós não adquirimos a sabedoria divina por mérito próprio, né? Esse capítulo de Jó 28, 1 e 28, né, que a leitura em classe vai falar muito sobre isso, né? Nós não encontramos sabedoria
como garimpamos para poder encontrar ouro, como nós procuramos bens materiais. Não é dessa forma que nós encontramos a sabedoria. A sabedoria divina nós encontramos lendo a palavra, orando e pedindo a Deus, né, que Deus nos dará. Assim como eu citei no início, Salomão pediu sabedoria a Deus e o Senhor o deu, e ele soube usar de forma correta, né? Na primeira parte vai falar sobre a sabedoria vista como um bem natural. E o primeiro item vai falar o empenho na busca da sabedoria. O segundo, com quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. E o 3, que é de onde vem a sabedoria. Em Efésios 5, no capítulo 5, dos versículos 15 ao 16, ele diz, né, e afirma, né, na verdade pede para que nós não sejamos como insensatos, mas como sábios, né? Os insensatos, né, na maioria das vezes, né, ou todas as vezes, vai agir segundo o seu coração, segundo a sua mente, não segundo os estatutos divinos. Provérbio 2:6 vai dizer: o Senhor é quem dá essa sabedoria a qual nós precisamos, a qual nós necessitamos. Em Salmos 37:30 também vai falar o quê? Que a boca do justo, ela profere sabedoria. Então, se somos justos, né, a nossa boca vai professar a sabedoria, da nossa boca vai sair a sabedoria, né, que precisa. Nós todos precisamos buscar essa sabedoria divina para que nós possamos desenvolver o ministério de Cristo em nossa vida, desenvolver, né, o chamado de Cristo em nossas vidas. Porque aquele que não a tem, é melhor que a fique calado, porque senão, né, nós acabamos machucando, ferindo e distanciando pessoas do verdadeiro propósito de Cristo. Salmos 37, versículo 30 diz assim: a boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Ou seja, a sabedoria, quem tem a sabedoria divina, carrega no seu coração a sabedoria, a lei de Deus e não a lei humana, a sabedoria divina e não a sabedoria humana, e essa sabedoria que nós necessitamos. Provérbio 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, então nós temos que temê-lo. Se nós não tememos, se nós não somos obedientes, se nós não cumprimos, né, com os princípios bíblicos, então nós não podemos dizer que temos temor, nós não servimos, nós não temos propósito espiritual, porque a partir do momento que eu decido servi-lo, a partir do momento que eu quero ter a sabedoria divina, então eu preciso temer ao Senhor sobre todas as coisas, para que assim eu possa ter conhecimento. O homem, ele não tem sabedoria, né, própria, porque ele essa sabedoria própria, a sabedoria divina, a maioria deles não possui, porque não tem temor do Senhor. Então é necessário que nós tenhamos temor do Senhor. Não tem inteligência, né, nas suas ações, não são boas ações, porque eles não sabem se apartar do mal. E o caso de Jó aqui, ele se apartava do mal. Jó é o exemplo de homem que ele possui sabedoria divina. Lá no início, né, do capítulo vai dizer que ele era um homem temente e fiel ao Senhor, e apartava-se do mal. Então o homem que ele sabe, a primeira coisa que ele vai fazer é apartar-se do mal, apartar-se daquele que distancia do Senhor. E o temor, como eu falei, né, ele vai por respeito, receio, submissão, reverência. Então, se eu tenho respeito, se eu sou submisso ao Senhor, se eu possuo reverência, né, ao Senhor, aos princípios bíblicos, então isso vai fazer com que vai gerando e vai desenvolvendo em mim a sabedoria. Primeiro, né, nós precisamos saber quem é Deus, né, para que esse temor seja desenvolvido em nós. Segundo, o que me leva a ter esse temor, qual o motivo que me produz esse temor. E em terceiro, as minhas ações, elas têm que ter consciência que todas elas serão julgadas, né, conforme 1 Coríntios, lá no capítulo 4 e 5. Isso deve nos levar a viver corretamente a partir do momento que eu tenho esse temor, conforme está lá em Romanos, no capítulo 7, né, nós vamos ter consciência do pecado, então isso vai fazer com que nós tenhamos temor. E o princípio de tudo, né, quando Cristo ele foi crucificado por mim, eu preciso ter consciência disso, preciso entender o real significado dessa crucificação, o que levou ele a ser crucificado, o que levou Deus a dar o seu único filho para que morresse por mim, o que levou Jesus morrer, ser chicoteado, ser pisoteado, ser cravado aquela cruz na cabeça, né, quando ele pede água, dão-lhe vinagre, né, e é uma espada, né, uma lança afiada e traspassada. O que levou ele a sofrer, a passar por tudo isso? Foi por mim,
Mas que amor é esse? Que amor tão grande é esse? Que sofreu tanto por minha vida, que padeceu tanto, né? Tem um momento que eu falo assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, o cálice não passa, porque era propósito de Deus que concluísse o plano divino ali na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos, né, termos os direitos, sermos salvos. Tivemos nossos pecados perdoados? Sim. Mas isso não significa que nós estamos salvos. É preciso que nós temos, né, que nós temos uma vida com Deus. É necessário que nós largamos, né, o lado material, o lado carnal, que nós matamos a nossa carne todos os dias, que nós abrimos mão do material para que assim então nós possamos ser salvos. A verdade prática, né, eu coloquei como base para a gente aprofundar um pouco mais, Gálatas 4:19, né, que Paulo ele se angustiava, ele sofria por cada crente, dizendo que não sossegava até quando cada um daquelas pessoas fosse formado em Cristo. Ele tinha essa preocupação da formação, né, da igreja. E muitos hoje, né, não tem um exemplo do pastor Paulo. Bom seria se todos fossem como ele, né? Paulo tinha seu conhecimento, vivia para com Deus, possuía sabedoria também, se preocupava com a igreja. Ele queria que todos tivessem esse conhecimento, tivessem uma formação em Cristo, né, possuíssem a sabedoria divina para que também pudessem ajudar os seus irmãos. Isso a gente vai encontrar lá em Gálatas, no capítulo 4:19. 1 Coríntios 2:16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, gente, o que está faltando em nós? Crer, acreditar, buscar, né? Porque nós precisamos disso, nós precisamos desse conhecimento. Não dá apenas para a gente chegar na igreja, sentar, ocupar um banco, sair, entrar da mesma forma. Não dá para a gente não desenvolver o nosso chamado, não desenvolver o nosso ministério. Então nós precisamos disso. Né? Tiago 3, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 18, a gente vai ver Tiago, ele censurar aqueles que na igreja julgavam mais sábio, né? Infelizmente isso acontece muito, aqueles que querem visibilidade, né? Maior poder de influência, que querem fazer do púlpito, palco, que querem ser estrelas, querem fazer shows, querem exibir os seus diplomas, e isso não é a finalidade. A gente vai ver aqui no tempo de Tiago já com essa preocupação, já tinha esse mesmo tipo de problema dentro da igreja, e hoje não é diferente, né? Pessoas que preferem os palcos do que os bastidores, né? A igreja do Senhor Jesus, ele é um ambiente ministerial e não de celebridade, né? E a gente precisa saber disso. Nós, né, conhecemos o sábio e o inteligente. Como que nós vamos conhecer essas pessoas? Pela mansidão da sua sabedoria. É uma das características das pessoas que são sábias espiritualmente falando, né? Pelas suas obras, né? Ou seja, imitando Jesus, que foi manso e humilde, conforme está lá em Mateus 11:29. Lembrando aqui que essas obras que eu estou me referindo, gente, não é doações. Muitas pessoas acham que pelo fato de fazer doações, não, que eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou bens, eu dou roupas, eu faço uma cesta básica, eu distribuo para os necessitados, eu dou brinquedinhos para crianças, gente. Pelo amor de Deus, não confunda que eu posso fazer isso e não ser transformada, não ser regenerada, né? Eu posso tirar da minha despensa para ajudar alguém que está necessitando e não ter o meu caráter transformado, o meu caráter mudado, né? As obras aqui não significa que houve uma mudança de caráter. Quantas pessoas ajudam dessa forma, mas não houve uma mudança no caráter espiritual? Bem, o item, esse é a primeira parte, né? Em seguida vai falar... No item 2, vai falar sobre a sabedoria vista como um bem comercial. O item 1 fala sobre o preço da sabedoria. Vai citar sobre Salomão, né? Quando Salomão fala que a sabedoria tem um custo. E vai dar exemplo, né, o livro de Provérbios, que vai falar bastante sobre a sabedoria. Vai falar sobre o valor da sabedoria. E o 3 vai falar sobre a sabedoria não é um bem comercial. Né? O que é sabedoria? Nós precisamos saber diferenciar. A sabedoria é uma característica de uma pessoa sábia, com conhecimento externo, profundo, uma pessoa que possui instrução, ou seja, uma pessoa instruída, uma pessoa que possui bom senso, se comporta com retidão, né, que tem muito juízo. Isso é uma pessoa instruída. Tiago 1:5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se nós
pedimos sabedoria ao Senhor, ela nos será concedida. A sabedoria é inteligência plena, conhecimento, é habilidade para garantir atitudes corretas, né? Essa sabedoria, uma das pessoas que possuíam era Jó, tanto que todos os seus amigos vão criticar a postura de Jó, vão julgar, vão apontar, vão condenar, mas Jó continua ali firme. E nessa leitura em classe, que vai ser feita em Jó, no capítulo 28, de 1 ao 28, vai ser empregada essa metáfora por Jó, referente a Minas, que eu falei lá no início da lição. Ele mostra que o homem não mede esforço para achar ou adquirir tal sabedoria, né? Assim como o homem não mede esforços para poder encontrar minérios, para procurar ouro, né? O homem também ele não mede esforços para buscar uma sabedoria, mas sabedoria terrena, né? Que era o caso da sabedoria dos amigos de Jó. Jó 28 e 11 diz, Jó diz que nem as aves com seus arbustos olhares, nem o leão com sua força descomunal são páreo para a engenhosidade do homem, né? Faz muitas coisas em busca da sabedoria, mas mesmo assim não podem encontrar. Encontram apenas a sabedoria material, mas a sabedoria espiritual, essa sabedoria apenas Deus pode conceder, porque essa sabedoria vem de Deus e não do homem. E a sabedoria, ela está diretamente ligada ao temor do Senhor na vida do crente. Então, o homem que não é espiritual, ele não vai ter a sabedoria espiritual. Ele possui uma sabedoria apenas material, conforme está em Salmo 111, no versículo 10. 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículos 20 e 21, vai dizer que a sabedoria do homem vem da razão, né? Porém, a de Deus, ela vem da revelação, e é essa sabedoria que nós precisamos adquirir. Sabedoria não é o que eu sei, mas é aquilo que eu vivo, né? Infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma. Não, sabedoria é o conhecimento que eu possuo. A sabedoria é o que eu adquiri nos longos dos anos numa escola, numa faculdade, numa universidade. Eu leio muito, então eu possuo sabedoria. Eu estudo muito, eu possuo sabedoria. Mas a sabedoria não é a que eu sei. Isso aí trata-se de um conhecimento intelectual, né? De uma capacidade intelectual que eu tenho para desenvolver conhecimento, para adaptar conhecimentos, adquirir conhecimentos, e não de sabedoria. A sabedoria aqui ela é diferente. E ela vai adquirir, conforme Salmo 111, 10, que eu falei, eu não vou ler para não ficar extenso, né? O temor do Senhor é ter uma relação de confiança, reverência em Deus, compromisso, amor, obediência, rejeição do pecado. Então, tudo isso vai nos tornar sábios espiritualmente falando. E o preço da sabedoria vai encontrar referência a Provérbios, no capítulo 4, versículos 5, 7, o 23, é bom destacar esse 23 porque ela se trata, né, expressamente da sabedoria. E esse versículo vai deixar bem claro que dela depende toda a sua vida. E se guardarmos coisas boas, né, as nossas palavras e ações serão boas. E onde guardar essas coisas boas? Nos nossos corações, né? Porque é dos nossos corações que provém todas as coisas, né? A boca, ela vai falar do que está cheio o coração. Mateus 12, 34 vai fazer essa referência. E Marcos 7, 21 também vai fazer a mesma referência. Eu vou ler Marcos 12, 34, que diz assim: raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, o Provérbios, no capítulo 4, 5, 7 e 23, principalmente o versículo 23, vai falar sobre isso, né? Porque depende daquilo que está no meu coração. Se eu guardo coisas boas, então nossas palavras e ações elas serão automaticamente boas. Porém, se eu guardo coisas más, automaticamente eu vou estar proferindo e falando coisas más também. Provérbios 2 e versículo 2 diz que escutar, nós precisamos escutar, precisamos dar ouvido, inclinar, ou seja, prestar atenção, obedecer. Se eu presto atenção, se eu ouço e obedeço, então automaticamente eu vou conseguir inclinar para aquilo que é o bem, para aquilo que é bom, para aquilo que faz bem, tanto a mim quanto para outras pessoas. E a gente vai encontrar essa referência em Isaías 55 e 3, Jeremias 13 e 15 também vai falar sobre essa mesma coisa de escutar, de inclinar. E assim, então, quando nós ouvimos, quando nós prestamos atenção, nós conseguimos aprender. Mas aprender o quê? Quando eu dou ouvido, quando eu inclino meu ouvido para ouvir
ouvir o que é de Deus, o que é espiritual, então eu vou conseguir aprender e desenvolver essa sabedoria espiritual. E nessas duas passagens, tanto de Isaías quanto a de Jeremias, essa palavra aqui, coração, gente, ela possui origem hebraica e é traduzida por mente, ou seja, né, aquilo que eu falo, né, ela vem na minha mente, que é jogada para o meu coração, e daqui então sai, né, porque aqui vai ficar a sede de todas as coisas, a sede do bem e do mal, aquilo que é bom e que é mal. Então eu já vou falar o que já está aqui no meu coração. Provérbio 2, 9 e 11 diz que os que conhecem o Senhor e a sabedoria por ele ortogada sabe o momento certo de agir. Então, quando a gente age de forma precipitada, de forma errada, fica claro que nós não possuímos essa sabedoria e nós precisamos buscá-la. Hebreus 5, de 11 a 14, vai ter uma advertência contra a apostasia. E fala que enquanto nós formos infantis e não termos nós não vamos ter nem aprender, na verdade, ter o discernimento, né? São pessoas ali que eram crentes maduros e que ainda continuavam, né, na mamadeira. Não conseguiu sair do papá, não conseguiu sair do mingauzinho, porque não estavam procurando aprender, não estavam procurando ter discernimento. Era crente crianças, crente meninos, né? Não se desenvolveram, e nós precisamos desse desenvolvimento, né? De dar o primeiro passo para tornar-nos maduros, né? E menos escorregadios, porque enquanto nós somos meninos, enquanto nós estamos ainda bebê, enquanto nós não procuramos amadurecer, nós corremos o risco de escorregar e de também levar outras pessoas juntamente conosco. A parte 3 vai falar sobre a sabedoria vista como bem espiritual. Essa sabedoria espiritual, né, como eu falei, ela vem de Deus. Tiago 1,5 vai falar sobre essa sabedoria, que ela vai possibilitar e capacitar as pessoas a enfrentar as provações com grande alegria, né? Quando nós temos momentos de dificuldade, como foi o momento de Jó, por ter sabedoria, ele conseguiu suportar aquele momento, né? E esses momentos que nós passamos, quando nós possuímos sabedoria, nós conseguimos, o nosso caráter ele é moldado, nós somos edificados, somos transformados, nós sabemos aplicar, principalmente ter como experiência para ajudar outras pessoas também, né? Nós crescemos espiritualmente falando. E a sabedoria, ela não é apenas uma informação adquirida, mas é um entendimento prático com implicações espirituais. A gente vai ver isso no livro de Provérbios também, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, vai falar exatamente sobre isso. Jó 28 e 13 diz: a sabedoria ela não é encontrada entre viventes, né? Ou seja, a sabedoria ela não é encontrada entre o humano. Quem não compreende a importância da sabedoria de Deus, ela busca a sabedoria deste mundo, mas quando nós passamos a compreender a sabedoria de Deus, nós passamos, né, a querer mais e buscar em Deus o entendimento e o princípio para todas as coisas. Nós queremos aprofundar mais, nós queremos mais deste conhecimento, porque é um conhecimento que faz bem para o nosso desenvolvimento espiritual. É uma sabedoria que vai fazer nós crescermos mais espiritualmente, que vai fazer nós adquirirmos mais habilidades espirituais e trabalhar, desenvolver nosso ministério e nossa chamada de uma forma melhor. E para sermos elevados além dos limites da vida, precisamos conhecer sim a sabedoria do Senhor. Temos essa sabedoria constantemente em nossas vidas. 1 Reis 4 e 29 vai fazer referência, né, quando Salomão pediu essa sabedoria, e não só a sabedoria como o discernimento, são dois fatores, vai caminhar junto, tanto a sabedoria como o discernimento, e Deus é o único que pode nos conceder essa sabedoria. Isso também vai deixar claro lá em 1 Reis 4 e 29, 1 Reis 2 e 6 também, uma passagem muito importante, onde vai falar sobre Joabe e Barzilai, né? Joabe agindo ali na força do braço e Barzilai representando aqueles que são leais a Deus, ou seja, Joabe ele vai agir de maneira natural, com uma sabedoria humana, né, tendo apenas sua força como único código de conduta, enquanto Barzilai vai agir segundo o discernimento de Cristo. Ele vai agir segundo a lei, segundo os propósitos divinos, e vai dar certo, né, quando ele age dessa forma. E a gente vai ver Joabe dando errado, porque ele está usando sua força como código de conduta, como um princípio, né, a sabedoria material, e a sabedoria material ela não funciona.
a menos que você saiba juntar tanto a sua sabedoria material com princípios espirituais, com a sabedoria espiritual. Então, as duas em conjunto, nós vamos conseguir bons frutos. Provérbios 1, do 28 ao 26, né, diz que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas andarmos em sabedoria divina, andarmos em sabedoria, com sabedoria espiritual, ou seja, temermos a Deus e confiarmos em Deus. Existe uma frase muito conhecida de Eduardo Colamego que diz assim: a inteligência é incrível, mas a sabedoria é divina. Então nós podemos ser pessoas inteligentes, sim, é muito bonito, né? A gente vê uma pessoa culta, ouvir, passar, trocar ideias, trocar conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos, é muito bom a gente sentarmos, batermos papos com pessoas que possuem esse tipo de conhecimento que eu falo intelectual, mas melhor ainda quando possui a sabedoria divina, porque esse conhecimento intelectual que possui, né, junto com a sabedoria divina, vai trazer um grande crescimento espiritual, tanto para a pessoa que está passando, quanto para a pessoa que está ouvindo. Vai usar os dois em conjunto, né? Tanto a sabedoria material, né, intelectual adquirida, quanto a sabedoria humana e divina trabalhando junto, né? Vai proporcionar vários benefícios, principalmente na vida espiritual, no desenvolvimento cristão, no desenvolvimento, aplicação principalmente dentro das igrejas hoje é necessário, sim, né? E bom seria se os dois conhecimentos andassem e fluíssem juntos, né? Assim nós veríamos grandes mudanças, grandes transformações dentro principalmente do meio evangélico, que isso se faz necessário, né? Deixarmos de exibir nossos diplomas e usar a sabedoria que nós temos, tanto a intelectual, né, quanto a sabedoria divina juntinho. E a maioria, infelizmente, possui apenas a intelectual, e da intelectual só vai fazer necessário no mundo espiritual quando nós usarmos as duas juntas para compartilhar, né, o que é divino, para compartilhar os princípios bíblicos. Então isso vai servir de fundamentos para a nossa vida. Tirando isso, ela não nos é necessária, porque o conhecimento intelectual não faz nos caminhar para o céu, né? O conhecimento intelectual não faz nós herdarmos a salvação, mas a partir do momento que nós usamos o conhecimento espiritual, que nós temos a sabedoria divina, nós vamos ter temor a Deus e vamos viver então os princípios bíblicos, os princípios espirituais. E esses princípios espirituais vai fazer sim com que eu herde, com que eu tenha a minha salvação, né? Vai fazer como Jó, vai nos ensinar a desviar do mal, a fazer nós termos uma vida íntegra com Deus. Bem, esta é a lição, eu não vou estender porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Que leem, né, o texto completo, busquem referências, né, aprofunde-se mais, né, para que possa ter, né, um desenvolvimento melhor da lição. E não esqueça, gente, eu vejo muitos deixando de utilizar a Bíblia. Utilize a Bíblia como referência, o máximo de referência que puderem ser passadas durante a ministração das aulas. Usa a Bíblia, né, com uma Bíblia, e não apenas leia, porque às vezes a gente pede para ler as referências são apenas lidas e não meditamos, e quando o aluno sai da sala de aula já não sabe mais nem o que foi dito, nem qual foi o tema da lição, e é necessário que seja frisado para que o aluno saia com conhecimento. É necessário que aproveite pelo menos 50% da lição. É melhor frisar em um ponto e desenvolver aquele ponto específico do que passar toda a lição corrida e o aluno entrar sem entender o princípio da sabedoria, né? Achar que está falando de uma sabedoria material, não entender o princípio da sabedoria divina. Então, este é um dos objetivos da lição. É necessário que nós focamos nisso, para saber como que Jó venceu tudo isso, como ele passou tudo isso, por que Jó não cedeu ali os caprichos de seus amigos. Nossa, mas por que eles trabalhavam tanto em cima dessa tese? Porque, infelizmente, não tinha sabedoria espiritual, era apenas uma sabedoria teológica, era apenas uma sabedoria material, né? E Salomão, a gente vai ver, Salomão foi um dos reis que possuía grande sabedoria. A gente vai ver ele julgar causas com grande sabedoria, né? Como foi a causa daquelas mulheres que um dos seus filhos morre, né? E ela pega a criança morta, coloca com a outra mãe, e na hora ela quer pegar o filho da outra mulher, e Salomão, com grande sabedoria, ele pede que traz uma espada, vamos partir então ao meio, porque partiu ao meio, a mãe verdadeira não iria permitir, e foi exatamente o que aconteceu. Então ele usava dessa sabedoria de forma boa, e nós precisamos
dessa sabedoria. Se nós não temos, precisamos que buscamos. Bem, eu vou cortando o vídeo já por aqui. Tá, eu vou deixar algumas referências no comentário e no vídeo no YouTube também tem algumas referências também a mais, tá? Que todos possam aproveitar, que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Tenham todos uma boa tarde.